Me falaram que vocês estiveram no encontro, né? Semana passada, e eu quero, a partir disso, refletir com vocês algumas coisas, algumas verdades bíblicas. Esse texto trata da transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Pai, que o Senhor continue falando conosco aqui nessa noite. Que não haja nenhum tipo de impedimento, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos também. Não deixa nada tirar nossa atenção, nem celular, nem preocupação, nem nenhuma emoção desnecessária. Que o Teu Espírito Santo nos controle aqui nesse momento e, acima de tudo, nos edifique para a honra e para a glória do Teu nome. É o que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. 6 dias depois do quê? Houve uma situação onde Jesus, mais uma vez, ele conversou sobre a morte que estava se aproximando dele. Jesus veio para isso, Jesus veio para executar um êxodo. Jesus não era desse mundo e em transição ele estava. Qual transição? Ele sai do lugar de mortal e retorna para o seu lugar de imortal, de Deus, de igual ao Pai, assentado à direita de Deus Pai. Mas para isso, ele precisaria passar pela cruz essa que estava se aproximando dele cada vez mais. Os discípulos, muito apegados a Jesus, se assustavam e se agitavam todas as vezes que Jesus falava que ia morrer. É a mesma coisa de alguém chegar para você, alguém muito querido, e falar: olha, está muito bom aqui, nós estamos vivendo um tempo muito legal, nós estamos crescendo aqui, nós estamos vivendo milagre atrás de milagre, a gente está cada vez se enturmando mais, mas eu vou morrer semana que vem, beleza? Semana que vem eu vou falecer, semana que vem acabou. É difícil ouvir isso, principalmente de quem você gosta. De quem você não gosta, fala: tá bom, já vai tarde, está fazendo aqui ainda. Mas de quem você gosta, você, vai morrer, o cara está me falando que vai morrer semana que vem ainda, seu coração se agita. Então, de uma forma muito humana, nós não queremos que as pessoas que nós amamos deixem de respirar, deixem de ser uma realidade nos nossos dias. Jesus então fala que a morte dele estava para chegar, que ele retornaria para o lugar de onde veio, e Pedro ali, ele diz: não, você não vai morrer, você não precisa morrer, a cruz não precisa se transformar em uma realidade, porque não é necessário que o Senhor passe por lá. E Pedro ali é repreendido duramente por Jesus. Uma das maiores repreensões da Bíblia, ela está naquela passagem lá em Mateus 16, aonde Jesus diz para Pedro o seguinte: olha, vai para trás, Satanás. Você não vê as coisas no âmbito espiritual, só vê no âmbito humano. E eu não estou falando de humanidade, eu estou falando de espiritualidade, obviamente de eternidade. E Pedro é repreendido ali. Antes disso, Pedro tinha sido elogiado. Por quê? Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro vive numa oscilação de ser elogiado e de ser repreendido. É igual eu e você.
Mesmo momento que eu sou elogiado, eu sou repreendido. Mas uma coisa é ser repreendido pelo pastor, outra coisa é ser repreendido pelo próprio Jesus. E o próprio Jesus repreendeu Pedro. O próprio Jesus colocou Pedro em um lugar de abalo emocional. E 6 dias depois desse ato tão complicado, onde Jesus está falando da eternidade e os discípulos estão tratando de coisas temporais, onde Jesus está falando da cruz e os discípulos estão falando de coisas que passam, 6 dias depois, Jesus chama uns discípulos para ter um momento a sós com eles. E eles não chamam os discípulos que estavam mais corretos ali na trupe. Não chama os caras que estavam melhor posicionados. Ele chama justamente os que mais tinham vacilado com ele, os que mais tinham vacilado uns com os outros. Jesus chama esse Pedro, que não foi o primeiro vacilo dele, não foi o primeiro erro dele. E Jesus também chama Tiago e João, que foram 2 irmãos que, através da mãe deles, pediram para ter um lugar de honra ao lado de Jesus, quando Jesus subisse aos céus. E também são os mesmos irmãos que quiseram que Jesus fizesse chover fogo sobre uma vila samaritana, porque Jesus não estava sendo bem recebido naquela vila. Então Jesus chama para um momento a sós pessoas de difícil comportamento, pessoas complexas, pessoas com uma história bagunçada, igualzinho eu, igualzinho você. Jesus está chamando para ter um momento a sós com Ele, para se encontrar com Ele, pessoas imperfeitas também. Às vezes eu penso que para ter um encontro especial com Jesus, eu preciso ser a melhor pessoa do mundo. É importante se preparar, mas mais importante ainda é estar disponível para ir aonde Ele quer, quando Ele quiser. Pedro, Tiago e João eram homens que oscilavam muito, tanto na espiritualidade, tanto em sua humanidade. E mesmo assim, Jesus os convida para subir no monte. Jesus tinha uma vida de oração que precisava ser compartilhada com os seus discípulos. E agora Ele traz para mais perto. A vida de oração, ela só faz sentido quando ela é inspiradora. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas de orações e se inspirar nos nossos hábitos espirituais e, a partir disso, criar hábitos espirituais. E só há uma forma de inspirar, trazendo para perto. Quando eu oro e outra pessoa sabe que eu oro, aquilo é como se fosse um combustível. Aquilo é como se fosse algo que impulsiona. Aquilo é algo que faz com que outra pessoa veja o quanto eu me sinto bem. Já viu alguém? Eu moro no Rio de Janeiro. Cara, vou para a beira da praia, ver aquela galera correndo, aquela galera saudável. Fala, eu quero isso aí. Eu quero viver desse jeito. Passa uns velhinhos, coroa, correndo assim, você vê, depois você conversa, quanto você correu? Eu corri 12 quilômetros, depois nadei mais 2. Fala, cara, que vida maravilhosa. Eu só corro de cachorro e olha lá, rapaz. Você vê uma pessoa com uma vida boa, você vê no rosto dela que ela está bem, você fala, eu quero isso para mim. Eu quero viver dessa forma. Eu quero ter essa saúde. Eu quero fluir nessa direção. Então Jesus chama esses homens complicados e complexos para um encontro a sós com Ele. Encontro esse que não é para conversar sobre anime, futebol, tênis, corte de cabelo, música. Quando nós vamos nos encontrar com Jesus, o nosso assunto muda. A nossa forma de conversar ela é alterada. É por isso que Jesus chama algumas pessoas para se encontrar com Ele. Esse encontro é diferente dos outros encontros que nós temos no GC, por exemplo. Que nós temos na escola, por exemplo. É um encontro transformador. É um encontro também revelador. Existe uma forma de se encontrar com Deus que é única. Eu não costumo contar isso em muitos lugares, mas a minha vida mudou mesmo, pastor Oca. Foi num retiro de adolescente. Eu nem era crente de verdade. Eu frequentava a igreja para jogar bola. Já tinha ido para a igreja muito cedo, mas não era crente.
Ia ali, conversava com todo mundo gostava de mim, eu gostava de todo mundo, mas eu não era crente. Eu não levava a sério a vida com Deus. Eu até lia a Bíblia, até ia na escola dominical, até ia no culto de terça, que não ia ninguém, eu ia. Colocava roupa social e tudo. Eu era um igrejeiro, mas não era crente. A verdade é essa. Devia ter ali uns 16 anos, 17 anos. Fizeram um acampamento. Eram uns R$80. Eu não tinha o dinheiro, nem minha família. Mas a galera queria que eu fosse. Juntaram lá e me levaram. Cheguei, e aí, que hora nós vamos jogar bola? Que hora que nós vamos nadar? Aquela euforia. Os caras, não, vai ter o futebol aí, Vux, vai ter também a natação. Fica à vontade aí, cara. Aí eu chamava a galera para jogar bola, ninguém ia. Vamos jogar bola não, daqui a pouco. Vamos nadar não, daqui a pouco. Vem cá, bem leve. Eu comecei a participar ali daquelas ministrações. E fui participando. E no primeiro dia eu dormi cedo, acordei cedo no outro dia. Primeira vez que eu fiz um devocional sério. Eu levantei, estavam uns adolescentes assim, o cara que estava ministrando falou, olha, sai daqui e vai ler a Bíblia num lugar sozinho ali e vê o que Deus fala contigo. Eu nunca tinha feito aquilo. Eu falei, então tá bom, o cara está falando, eu vou. Peguei minha Bíblia, tenho essa Bíblia até hoje, dei para o meu filho, Bernardo, de 8 anos, e comecei a ler a Bíblia. Eu não estava entendendo muita coisa, mas ele falou, o que você lê, você pensa naquilo depois. Eu fiquei pensando em aquilo no dia inteiro, tocando no meu coração. De noite, começou a mover, as pessoas orando, um louvor muito aquecido, e eu fui tomado ali. Algo aconteceu comigo. E eu ouvi falando assim, olha, volta para aquele lugar onde você foi hoje cedo. Eu assustei. Você pensa até que é assombração no primeiro momento. Você pensa que é qualquer coisa, menos Deus. Não tinha escutado Deus. E lá eu fui, um adolescente. E Deus ali se encontra comigo, não visivelmente, mas um encontro eu tive com Deus ali, eu e Deus, eu sozinho, no meio do mato, cheio de névoa, neblina. E Deus falou assim, olha, eu quero te levantar como um pregador da palavra. Eu falei, pai, mas eu sou tímido. Eu não fazia rap na época, eu não pregava, não fazia nada. Sou tímido. Ele falou, não, mas eu quero. Ajoelha aí e pede para eu te dar palavras. Eu só ajoelhei e falei, pai, me dá palavras. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, me permita pregar nas cidades do Brasil, me permita alcançar os ricos e os pobres, me permita chegar em lugares onde eu ainda não cheguei. Se o Senhor quer que eu pregue a palavra, me faça um pregador. E ali eu fiz uma oração que o fim dela foi o seguinte, me permita falar o que ninguém fala. E eu levantei e falei, cara, tive um encontro com Deus. Voltei, contei para ninguém. O pastor que viu, me chamou e falou, Vux, Deus te sacudiu lá fora, né? Eu falei, sacudiu, pastor. Depois a gente conversa. E até hoje, quando ele me vê, em algum lugar ele fala, começou naquele acampamento onde você se encontrou com Deus a sós. Começou lá Deus te ungiu um pregador, lá Deus colocou algo na sua boca, lá Deus te potencializou para as nações. E eu vejo isso claramente, quando eu era um adolescente ali, e hoje eu sou pastor da maior igreja do Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui em Curitiba pregando a palavra, e hoje a minha família é sustentada pelo ministério, e eu vejo que tudo começou com o encontro que eu tive com Deus. Mas esse encontro precisa apontar para um lugar. Esse encontro não é para a glória pessoal de quem se encontrou, esse encontro é para edificar outras realidades. Esse encontro não pode se resumir no singular, esse encontro precisa ser plural em sua execução. Então, 6 dias depois, Jesus se encontra com pessoas que também erraram. Eu não sei se você errou antes de ir para o encontro, ou errou até mesmo antes desse culto. O que eu sei é que Jesus tem muita vontade de continuar se encontrando a sós com você. O que eu sei é que não importa como a minha teologia foi expressada, não importa como eu traí uma expectativa de um líder, importa que o que Jesus quer fazer comigo, Ele vai fazer. Importa que eu não consiga impedir Jesus de me amar, por mais que eu tente.
Importa que eu não consigo fazer com que ele deixe de entregar um abraço transformador, porque é isso que ele é. Então ele chama Pedro, Tiago e João. Pedro, um homem totalmente impulsivo. Tiago e João, irmãos complicados. E Jesus toma eles a sós e os levou em particular a um alto monte. Não é que exista algo de especial no monte, mas existe algo de especial em lugares que são dedicados para a oração. Existe algo especial. Um lugar que é dedicado para a oração, seja a beirada da sua cama. Eu lembro uma vez eu fui na casa de um escritor cristão. A gente não sabia que ele era escritor. Eu estava com um rapaz comigo, ele entrou num quarto e falou assim: olha, tem uma cascata fluindo daqui. O cara era meio profeta, falou: tem uma cascata aqui, ó. Estava em cima da escrivaninha. Aí a mulher do cara falou assim: não, é ali que meu marido escreve. Olha que forte. Tinha uma cascata fluindo ali, água jorrando. E era justamente onde o cara escrevia. Tem lugares que são dedicados para oração e para consagração, que eles são diferentes. Acontece algo lindo ali. Lugares onde nós oramos uns pelos outros, igual aconteceu aqui. Intencionalidade na oração, igual a casa de oração ali embaixo. Esses lugares são lugares propícios para a manifestação de Deus. São lugares onde a manifestação de Deus é especial. É por isso que nesses lugares nós escutamos coisas que geralmente nós não escutamos em outros lugares. E enxergamos coisas que geralmente não enxergamos em outros lugares. É por isso que na comunhão, onde há a intenção de glorificar Jesus, acontece algo poderoso. É por isso que no culto, Deus manifesta o poder dele, porque existem corações sedentos. Quantos estão sedentos pela glória de Deus aqui nessa noite? Isso faz toda a diferença. Estar reunido é diferente de estar disponível. Porque reunião tem no Couto Pereira, tem na Arena da Baixada e não acontece nada, só barulho. Mas quando há disponibilidade na reunião, acontece o que aconteceu em Pentecoste. Vem fogo do céu e transforma a realidade das pessoas. E é exatamente nesse ponto que nós entramos. Os discípulos, por mais confusos que fossem, estavam disponíveis. Mas mesmo na disponibilidade, é necessário ter um novo encontro com Jesus. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. Jesus estava ali brilhando como o sol e as roupas dele eram brancas como a luz. Isso é uma imagem que eu e você desejamos demais. Toda hora. Quero ver sua face, revela-se. Imagine você, Jesus brilhando como o sol e as roupas branquinhas, 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 na sua frente, no monte. Só me lembra glória, poder, majestade, esplendor. Só me lembra o Rei da Glória, o Pai das luzes, de onde vem tudo que é bom. Nesse lugar, aonde Jesus se revela, por mais que exista disponibilidade para ir até lá, às vezes Jesus não é reconhecido. Jesus brilha, Jesus se revela como Filho de Deus, mas às vezes ele não é reconhecido como o Pai das luzes. Às vezes ele não é reconhecido como um Filho de Deus. E às vezes ele não é detectado como Todo-Poderoso. Às vezes passa batido a revelação da glória de Deus, como Filho de Deus. Às vezes é só curtir a onda, às vezes é só curtir a música, às vezes é só curtir o momento, mas não reconhecê-lo como Filho de Deus, dono de toda a honra e toda a glória. Ele estava brilhando como um sol, e naquele mesmo momento apareceram diante deles, de Jesus, Tiago, João e Pedro, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Isso não é aleatório. Podia ser qualquer um. Mas aparece Moisés, o representante da lei. E aparece Elias,
o representante dos profetas, conversando com Jesus, diante de Jesus. Isso é muito emblemático no contexto onde os discípulos ainda olhavam mais para a tradição judaica e religiosa do que para a manifestação da obra de Jesus. Onde os discípulos ainda tinham o seu olhar voltado para o profeta e profecias e para a lei e suas ordenanças, do que propriamente para aquilo que Jesus vinha fazer. Até pouco tempo atrás, o próprio Pedro estava querendo impedir Jesus de se entregar como Filho de Deus. E essa brecha fez com que ele fosse levado em uma direção confusa. Então Moisés e Elias, representando tanto a lei quanto os profetas, estão diante dos discípulos que não conseguiam enxergar Jesus acima da lei dos profetas. Jesus, ele aparece no meio das nossas confusões também. Às vezes eu não enxergo Jesus como Filho de Deus. E ele vem e se insere naquelas coisas que eu gosto tanto. E ele está ali. Está no meio daquelas coisas que eu gosto. Ele está brilhando, mas eu não vejo que ele está brilhando. Ele está radiante, mas eu não vejo que ele está radiante, porque eu ainda olho para outras coisas da forma como eu deveria olhar para ele. Porque o meu coração ainda se prende a algumas tradições e é impedido de experimentar o vinho novo que Jesus tem para mim. De uma forma muito contínua, eu consigo colocar Jesus na mesma prateleira de muitas coisas que fazem parte da minha vida. O que acontece ali é que Pedro vai longe na ideia. Pedro não consegue entender o que está acontecendo. E é nesse ponto que eu quero refletir sobre o encontro com Deus. Pedro tem um encontro, e Tiago e João têm um encontro intenso, mas Pedro toma a palavra e fala assim: olha, Jesus, é bom estarmos aqui. É maravilhoso estar em um lugar onde Jesus se revela. É maravilhoso estar em um lugar repleto de glória. É maravilhoso estar em um lugar onde parece que não tem mais nada acontecendo. É maravilhoso estar em um lugar onde nós só enxergamos coisas legais. E Pedro fala assim: nós podemos morar aqui para sempre, Jesus. Nós podemos construir aqui tendas, tabernáculos em algumas versões, e ficar aqui. Nós podemos viver para sempre nesse ambiente de de mover sobrenatural. Nós podemos ficar aqui para sempre, só rodando no Espírito. Nós podemos ficar aqui para sempre, só ouvindo o louvor. Nós podemos ficar aqui para sempre, só entre nós. Nós podemos ficar aqui, Jesus. Eu construo uma cidadezinha e nós vamos morar para sempre nesse ambiente de glória. Nós não vamos descer daqui nunca mais. Pedro está falando assim: é bom estar aqui. E eu vou fazer o seguinte: se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O que Pedro está falando aqui é o seguinte: olha, é bom estar aqui, nesse ambiente de glória. E esse ambiente é bom porque ele é diferente daquele ambiente onde tem leproso, onde tem viúva, onde tem cego, aonde tem cobrador de imposto, aonde tem um exército, aonde tem moradores em situação de rua, aonde tem pessoas sendo apedrejadas, aonde as multidões nos espremem querendo comer nossos alimentos. É bom estar aqui. Nós fizemos teste de Covid, eu estou ok. É o frio de Curitiba mesmo. Eu sou do Rio de Janeiro e cheguei aqui, eu peguei 14 graus, você sabe como é que é. Mas eu estou bem, é só a garganta. Então, o que o Pedro está falando é o seguinte: aqui em cima,
não tem aquela perturbação lá de baixo. Aqui em cima não tem meu pai, minha mãe falando para eu dormir, para eu acordar, para eu tirar nota boa. Aqui não tem aquele monte de líder cuidando da minha vida. Aqui não tem um monte de coisa. Vamos ficar aqui. É a mesma coisa de ir para o encontro. Às vezes você fala assim, eu não vou voltar daqui não. Vou ficar aqui. Melhor coisa do mundo. Eu fui para um retiro de pastor em Angra dos Reis, meu amigo. Só picanha, só ancho, só lancha, hidromassagem, sauna, ar-condicionado. Angra dos Reis, meu amigo. Você não conhece, pesquisa na internet. A vontade é ficar ali em Angra dos Reis para o resto da vida. A gente não tinha nem hora para acordar. Foi um momento de relaxar. Quando acordava, o café estava pronto. Acabava o café, fazia mais. Bolinho de cenoura. Não, acabou. Alguém faz o bolinho. Oh, maravilha. Momento de... Aí quando a gente orava, o fogo descia. Só pastor feliz, só pastor leve. A igreja honrando a gente. Quero ficar aqui para sempre. Aí você volta, você desce. Você volta para o trânsito. Você volta para os boletos, você volta para a luta do dia a dia, você volta para o vizinho chato, você volta para a sua rua, você volta para o seu clube, você volta para a escola. Às vezes está tão bom um lugar que você fala assim, eu quero viver aqui. Porque se eu sair daqui, os problemas continuam do lado de fora. E o que Pedro está dizendo aqui é nada mais, nada menos o seguinte... Eu cansei. Cansei de ficar lá embaixo, cansei de estar no meio dos meros mortais, cansei. Eu encontrei uma fuga. Eu vou viver no alto do monte e lá para baixo, ó. Estou nem aí, eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Se os outros não estão, é com eles, não é comigo. E Pedro quer eternizar aquele encontro. Quer encapsular aquele encontro, quer que aquele encontro dure para sempre. E ele comete um erro tão grande, que ele não consegue nem reconhecer a grandeza daquele encontro. Que ele diz o seguinte, eu posso fazer 3 tendas, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. Ele está tão equivocado, que ele acha que ele pode edificar uma tenda igual para Moisés, Elias e Jesus. Ele não consegue reconhecer que Jesus é maior do que Elias e Moisés. Então ele acha que aonde cabe Moisés e Elias, cabe Jesus. É a mesma coisa de olhar e falar assim, aonde cabe o meu futebol, cabe Jesus. Jesus não pode ser enquadrado no mesmo lugar aonde as outras coisas estão. Jesus sempre está acima das outras coisas, ainda que ele esteja inserido ali. Ainda que ele esteja misturado com as outras coisas, ele brilha mais. E Pedro não conseguiu entender que ele estava brilhando mais do que Moisés e Elias. E ele fala, eu posso fazer algo pelos 3. Ele não consegue reconhecer que Jesus é mais poderoso e ele não cabe aonde cabia Moisés e Elias. Às vezes Jesus está brilhando tanto e eu estou olhando para ele da mesma forma como eu olho para um monte de coisa da minha vida. Estou olhando para Jesus da mesma forma que eu olho para qualquer coisa. Não vou nem citar um exemplo. Pense em uma coisa aí, que você olha da mesma forma que você olha para Jesus. Pense em algo que você coloca na mesma prateleira que você coloca Jesus. E não minta para você. Não minta para você. Não diga que Jesus está destacado, porque nem sempre ele está destacado como deveria estar, ainda que ele se destaque. Pense em algo que você ainda coloca na mesma prateleira de Jesus, que você trata da mesma forma que você trata Jesus. Pense em algo. E o que Pedro está propondo ali é o que nós chamamos de escapismo. Um escape das dores do mundo. Um escape do dia a dia da igreja. Um escape do dia a dia da sua casa. Da sua família com muito recurso ou pouco recurso. Da sua viagem executada ou adiada. Não sei. Do presente que foi prometido e não foi dado mais. Daquela pessoa que você orou por ela e ela faleceu, não sei.
O que Pedro está propondo aqui é viver longe desses lugares complicados, desses lugares difíceis. E ele fala assim: eu quero viver para sempre aqui no alto. Ele não quer mais lidar com a problemática do dia a dia. E às vezes nós esquecemos que nós subimos no monte, ou que nós nos encontramos com Deus, não é para morar, é para ser fortalecido, descer e fortalecer. Eu oro, não é só para ser mais forte, é para fazer o outro forte. Deus me alimenta, não é só para matar minha fome, mas para que eu alimente outros. Então Pedro não está disposto a compartilhar o que ele recebeu naquele encontro tão glorioso. Ele quer para ele, para Tiago e João. E naquele momento, enquanto ele ainda estava falando, vem uma voz dentro de uma nuvem resplandecente e diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Aquela voz está falando: para de tratar Jesus como qualquer outro e o escute como meu filho. Pare de ouvir Jesus como você escuta qualquer um na internet, ouçam-no como meu filho. Para de ouvir Jesus como você escuta qualquer colega seu. Para de ouvir Jesus como você escuta qualquer um. E ouçam-no como meu filho. É dele que eu me agrado. É nele que eu manifesto o meu querer. É ele a semente prometida que pisa na cabeça da serpente. É ele que vem dar continuidade ao que Moisés e Elias não conseguiram executar. Ouçam-no. Olhe para ele como meu filho. Ele já está brilhando. Ele já está com as roupas resplandecentes. Os seus olhos ainda não o reconheceram, mas agora eu deixo claro: ele é o meu filho. É nele que tenho expectativas, e é ele que eu fiz que me encontrasse com você. Chega um momento que o próprio Deus faz os nossos olhares se voltarem para Jesus. E é ali que eu acordo. E é ali também que eu caio na real. A Bíblia diz no versículo 6 que, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. É assim. Quando eu reconheço de fato quem é Jesus, o que me resta são joelhos dobrados. O que me resta são lágrimas na face. O que me resta é um silêncio. O que me resta é temor. O que me resta é arrependimento. O que me resta é me quebrantar, abaixar as minhas armas e ver o que vai acontecer a partir daquilo. O que os discípulos fazem é colocar o rosto em terra, envergonhados, porque não conseguiram olhar para Jesus como deveriam ter olhado desde o início. Ele já tinha levantado pessoa enferma da cama, ele já tinha andado sobre as águas, ele já tinha expulsado o demônio, ele já tinha curado cego, ele já tinha colocado mudo para falar, ele já tinha tocado no leproso, e leproso foi curado. Ele já tinha multiplicado o pão, multiplicado o peixe, e ainda não era reconhecido como filho de Deus para aqueles discípulos. O que eu quero te falar é que às vezes nós andamos muito tempo perto de Jesus, mas não reconhecemos Jesus de fato como Ele é. E quanto antes isso acontecer, mais poderosa vai ser a nossa amizade com Ele. Às vezes Jesus já fez um monte de milagre na sua vida mesmo, na vida da sua família, e você ainda não viu Ele brilhando como Ele brilha. Você ainda consegue dividir suas atenções, e eu consigo dividir minhas atenções. Eu me lembro quando meu pai ficou entubado, não foi Covid não, ficou doente, graças a Deus foi antes do Covid, porque ele precisou de ficar um tempo ali entubado. E naquele momento a igreja orava por milagre. Nem os médicos acreditavam que ele ia viver. Ele está vivo hoje, está bem, graças a Deus. E quando as pessoas falavam comigo de milagre, e o médico ia me dando notícia de milagre, eu ficava assim, cara, milagre.
Eu prego de milagre, mas quando eu vivo um milagre, eu não entendo o milagre. Eu profetizo um milagre, mas quando o milagre me alcança, eu não reconheço o milagre. Chega um momento que nós falamos tanto de Jesus, que nós mesmos não conhecemos Jesus como Ele é de fato. A gente conhece um Jesus histórico, conhece um Jesus bom líder, mas não conhece o Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que eu estou falando isso? Porque vocês tiveram um momento, os que estiveram aqui, que não pode ser guardado só para vocês, que tem que contagiar quem está do lado um do outro, que tem que lembrar um ao outro quem é Jesus de fato. Aqueles discípulos estão agora envergonhados. Não é vergonha colocar o rosto em terra e dizer assim: eu não reconheci Jesus como eu deveria. Vergonha é continuar olhando para frente e não reconhecer que os meus olhos ainda não olham para Ele como deveriam olhar. Não é vergonha, não. Ter a humildade de falar: ainda não te amo como deveria amar. Aí aqueles discípulos estão prostrados. Vem Jesus mais uma vez ao encontro deles. Percebe como Jesus é tão intencional nos seus encontros? Ele vem, toca neles, os levanta e diz: não tenham medo. Jesus se revela não é para nos assustar, mas para nos edificar. Ele não se revela para que eu tenha medo, mas para que eu tenha temor. Ele não se revela para que eu pense que Ele é um Deus tirano, mas para que eu o reconheça como um Pai de amor. E quando aqueles discípulos se levantam, a Bíblia diz aqui no versículo 8, se você puder, leia comigo. A Bíblia diz o seguinte: e erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando Jesus se revela, quando Jesus me encontra, e eu olho para Ele como um filho de Deus, tudo que tirava a minha atenção desaparece. Eles ergueram os olhos e não estava mais nada que chamava a atenção deles, a não ser Jesus. Só resta Jesus, gente. Quando Jesus nos encontra, só resta Jesus. Vai embora o carro, vai embora a moto, vai embora o tênis, vai embora a viagem, vai embora qualquer outra coisa. E você olha para Jesus e fala: eu tenho tudo o que eu preciso. Só resta Jesus. Aquele garoto, aquela garota que te chamava tanto a sua atenção, desaparece. E você reconhece Jesus como único e suficiente. Não viram mais ninguém a não ser Jesus. Será que você ainda olha e enxerga mais alguém a não ser Jesus? Será que você ainda olha e enxerga alguma outra coisa a não ser Jesus? Será que você, quando ergue os olhos, olha para alguma direção e enxerga mais um monte de coisa a não ser Jesus? Pense nisso. Queria pedir um louvor para subir aqui, eu já estou finalizando. A gente ministrar junto aqui. Será que depois de tanta coisa que Jesus fez por nós e em nós, a gente ainda olha para frente e enxerga alguma coisa além dele? Será que ainda rola isso? Será? Posso ser sincero com você? Às vezes eu enxergo mais alguma coisa além de Jesus. Papo reto, sincero. Vai fazer 10 anos que eu sou ordenado a pastor. Sincero. Não estou escondendo, não. Se você vai me admirar mais ou menos depois disso, não me importa, eu estou sendo sincero. É fácil colocar outras coisas na mesma prateleira de Jesus. É fácil. Você coloca até uma academia, até uma perda de peso, você coloca. É fácil. Eu que sou casado, uma viagem com a minha esposa, é fácil. É fácil colocar outra coisa na mesma prateleira de Jesus. É por isso que nós temos que nos encontrar com Ele continuamente, com frequência.
Não pode ser um encontro, nós temos que nos encontrar, mas tem um encontro que muda. Ele faz com que eu nunca mais me esqueça de quem Ele é. Depois que eles olharam para frente e não viram mais Jesus, acontece algo que é o que está rolando com vocês aqui, para finalizar no versículo 9. Enquanto desciam do monte. Ninguém mora no monte. O monte é lugar de passagem. Aquele lugar onde nós nos encontramos com Deus é um ponto de passagem. Existe vida depois do encontro, existe vida depois do monte. Existem situações aqui embaixo, depois de tudo que nós vivemos em um lugar separado. Jesus sobe, Jesus vai para o lugar especial, mas também volta para o lugar normal. Jesus vai para um lugar especial, sobrenatural, mas volta para o nosso dia a dia junto com a gente. Jesus não ficou lá no encontro. Jesus está aqui. Jesus está com você no dia a dia, na sua escola, aonde você mora, na vida que você vive, Ele permanece do seu lado. E o que está pedindo aqui Jesus é o seguinte: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. O que Ele fala é o seguinte: olha, até que eu demonstre de fato o meu poder para mais pessoas, não conta não. Conta não, que eles vão falar que é doideira. Você falar que no alto do monte alguém brilhou como o sol, não conta não. Mas depois que eu esvaziar aquele sepulcro, depois que eu desaparecer lá daquele sepulcro, depois que aquela pedra for removida, depois que eles me procurarem entre os mortos e não me encontrarem, aí ninguém vai ter dúvida de que eu brilho mais do que o sol, ninguém vai ter dúvida de que eu sou poderoso. Aí você pode contar, vocês contam o que eu me revelei para vocês aqui como o único Filho de Deus, que não tem nenhum outro enganador. Podem contar, porque na cruz eu vou tirar qualquer outra dúvida. E o que acontece é que Jesus foi crucificado, ressuscitou, o sepulcro está vazio e nós temos liberdade e obrigação de contar o que Ele nos revelou. Essa manifestação só faz sentido quando é compartilhada. O que Jesus revela no oculto faz sentido quando é compartilhado. Eu não sei o que Jesus te revelou, mas eu sei que algo que Ele te disse lá, Ele quer que você conte para mais pessoas. Porque não resta dúvida de que a sua vida foi transformada depois daquele encontro. Mas é preciso olhar para Ele como Filho de Deus. Aqueles discípulos nunca mais foram os mesmos depois daquele encontro poderoso. E é assim que eu espero que vocês estejam. Transformados, voltando para o dia a dia, cheios de Deus, cientes de que Jesus venceu a morte e que agora não há mais motivo para permanecer em silêncio. Fica de pé aí no seu lugar.